Petróleo, bênção ou maldição? A resposta depende de cada país. Em alguns, como a Noruega, os bilhões de dólares trazidos pelo petróleo resultam na melhoria da qualidade de vida da população. Em outros países, como Venezuela, Nigéria e Angola, a corrupção e a má gestão desviam a riqueza do óleo, impedindo que ela chegue a seus habitantes que vivem mergulhados na miséria. Após inúmeros estudos, a Noruega decidiu transformar o Brasil em parceiro preferencial e vai trazer investimentos que vão gerar milhares de empregos. Em outra frente, a possível exploração do petróleo na margem equatorial do Brasil ainda depende de licenças ambientais e também vai gerar empregos e bilhões em royalties para estados como Amapá, Maranhão e Rio Grande do Norte. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente! Entre os produtores de petróleo, a Noruega é apontada como o melhor exemplo de uso dessa riqueza em benefício da população. Também é um dos poucos que conseguiu se livrar da chamada doença holandesa. Daqui a pouco falaremos mais desse mal que costuma atingir certos países. Sempre uma das primeiras colocadas no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que mede o progresso dos países, a Noruega também é um exemplo de distribuição de riqueza entre os cidadãos. Cada criança, ao nascer, recebe uma poupança proveniente dos rendimentos do país com o petróleo. Essa reserva financeira vai acumulando até a vida adulta de cada pessoa. Mas esse é só um dos benefícios. Num país onde os serviços de saúde e a educação gratuitos são de primeiríssimo nível. A receita do sucesso da Noruega está na gestão eficiente dos recursos e nos índices inexistentes de corrupção. O país tem um fundo trilionário de investimentos, composto pelas rendas do petróleo, que é utilizado para investimentos em outras áreas, visando o desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico. Os benefícios desse fundo são revertidos, em parte, para a melhoria do nível de vida da população. Isto foi possível porque o país escapou há décadas da chamada doença holandesa. Apenas 2 projetos da empresa Equinor da Noruega no Brasil vão permitir a criação de 100 mil empregos. Muito além dessas iniciativas, a companhia norueguesa pretende transformar o Brasil na joia da coroa dos empreendimentos do país no exterior. O projeto norueguês para exploração das reservas de gás no campo de Raia, na bacia de Campos, vai responder por 15% da demanda no país. Essa bacia se estende por cerca de 100 mil quilômetros quadrados entre o litoral dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Outra iniciativa da Equinor no Brasil destina-se à exploração de petróleo no pré-sal, na bacia de Santos, no litoral de São Paulo, que começa a produzir já no próximo ano. São esses 2 projetos que vão gerar 100 mil novos empregos. Mas, além deles, a Noruega está presente em diversos outros empreendimentos no país. Opera o campo de Peregrino, em Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro. Em parceria com a Petrobras, explora as reservas de petróleo de Roncador, campo situado a 120 quilômetros da costa fluminense. Em outra frente, os noruegueses acabam de inaugurar o projeto de energia solar de Mendubim, no Rio Grande do Norte. A empresa Equinor, antiga Statoil, opera em 36 países e 67% de suas ações pertencem ao governo da Noruega. O termo doença holandesa foi criado pela revista Economist para definir o que aconteceu com a Holanda após a descoberta de grandes reservas de gás no país. Ao ser descoberto, em 1959, o campo de gás de Groningen, na Holanda, era um dos maiores do mundo. Logo surgiu o primeiro sintoma da doença. A economia do país começou a girar em torno dos rendimentos das exportações de gás.
Em seguida, ocorreu o declínio dos demais setores, a indústria e a agricultura. E quando a exportação aumenta, a moeda local se valoriza. Isso provoca 2 outros sintomas da doença. Os produtos locais se tornam mais caros para o mercado externo e os importados ficam mais baratos, prejudicando as empresas nacionais. O resultado é um enfraquecimento da economia e o desemprego. A Holanda levou alguns anos para se livrar desse mal. Acabou conseguindo. Hoje, o país tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano do mundo. Está em 3º lugar, depois da Noruega e Suíça. Agora vamos conhecer alguns países que não se curaram da doença holandesa. Eles faturaram bilhões de dólares com o petróleo, mas seus povos vivem na miséria por causa da corrupção. A Venezuela é um dos principais exemplos. Mais de 7 milhões de pessoas buscaram refúgio nos países vizinhos e nos Estados Unidos para escapar da pobreza. Apenas um dado já seria suficiente para explicar o desastre observado no setor do petróleo da Venezuela. No ano 2000, o país produzia 3 milhões e 200 mil barris de petróleo por dia. Em 2023, a média foi de 700 mil barris dia, uma queda de 2 milhões e 500 mil barris. Embora o país tenha a maior reserva de petróleo do mundo, 19% do total. Para se ter uma ideia, a Arábia Saudita, que tem a segunda maior reserva, 17%, produz 12 milhões de barris por dia. Apesar da riqueza do petróleo, a Venezuela ocupa o 96º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, tendo perdido 26 posições só no governo de Nicolás Maduro. Os últimos 4 presidentes da PDVSA, a estatal petrolífera venezuelana, foram afastados por corrupção. E estima-se que pelo menos 21 bilhões de dólares foram desviados dos cofres da empresa nos últimos anos. Há uma década, mais de 7 milhões de venezuelanos abandonaram o país para escapar da fome e do desemprego. Macacos e cobras responsáveis pela corrupção? Bem, pelo menos é essa a explicação dada por funcionários suspeitos de desvio de dinheiro na Nigéria. Ao serem investigados, eles culparam os bichos pelo sumiço. Outro caso clássico de país rico em petróleo e com a população mergulhada na pobreza, a Nigéria é o maior produtor de óleo e gás na África. Após a descoberta das reservas de petróleo na década de 50, a Nigéria seguiu o roteiro clássico. A economia passou a girar em torno do óleo e o governo deixou de lado outros setores. Embora o país tenha uma grande variedade de recursos minerais mal explorados, que inclui o ouro, a bauxita, o nióbio, chumbo e o zinco. O país tem a segunda maior reserva de petróleo da África, depois da Líbia, que sofreu cortes na produção por conta de conflitos internos. A Nigéria produz 2 milhões e 400 mil barris por dia. Dos quase 220 milhões de habitantes, mais de 60% vivem na linha de pobreza. E o país está na posição de número 163 no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, num total de 189 países. Estudos feitos por diversas organizações internacionais, incluindo a ONU, revelam que a corrupção se espalha por amplos setores do governo e do empresariado. E não é exagero dizer que chega ao nível do absurdo. Num caso recente de desvio de dinheiro entre funcionários públicos, os responsáveis culparam uma cobra pelo sumiço de 100 mil dólares, cerca de 500 mil reais. De acordo com essa versão, a cobra teria engolido dinheiro. Em outro caso, após o sumiço de 200 mil dólares, os funcionários alegaram que macacos invadiram uma sala onde estava o cofre e fugiram com o dinheiro. Daqui a pouco, o pré-sal responde por quase 80% da produção da Petrobras. E ainda, a margem equatorial armazena bilhões de dólares em petróleo. Mas a exploração enfrenta barreiras ambientais.
verdadeiro tesouro, avaliado em bilhões e bilhões de dólares, é o que está armazenado sob o mar na chamada Margem Equatorial, a faixa litorânea que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. São 2.200 quilômetros que se estendem pelo litoral do Amapá, Pará, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte. Estudo do Ministério das Minas e Energia indica um potencial de 5 bilhões e 600 milhões de barris. Isso significa cerca de 1/3 das reservas da Venezuela e Arábia Saudita, os dois países que possuem as maiores áreas petrolíferas do mundo. Por enquanto, a exploração esbarra em problemas ambientais. A grande questão que fica para os moradores dos 5 estados que poderiam receber os royalties dessa exploração é a seguinte: se a população dos municípios litorâneos do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo podem ser beneficiados por esses royalties, por que os demais também não podem? Entre outras localidades, a distribuição de parte dos rendimentos pagos em royalties poderia incluir o arquipélago do Marajó, que tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. A exploração de petróleo na margem equatorial desperta preocupações de ambientalistas, que veem risco de impacto na biodiversidade. A margem equatorial se tornou o centro das atenções de empresas petrolíferas após a descoberta de reservas de bilhões de barris na vizinha Guiana, que já vem explorando seu petróleo. Um dos países mais pobres do continente, a Guiana, registrou uma virada histórica descoberta há 10 anos. De uma hora para outra, o país constatou a existência de um tesouro em sua faixa litorânea, uma reserva de 11 bilhões de barris. O vizinho Suriname também conta com uma parte desse patrimônio da natureza, 4 bilhões de barris. Somados, esses dois volumes superam as reservas comprovadas do Brasil, que são de 14 bilhões e 800 milhões de barris. Livre de pressões ambientais, a Guiana já vem explorando seu petróleo. Isso resultou num aumento do PIB do país em mais de 60% em 2022 e 38% no ano passado. Com mais de 50% da população na linha da pobreza, o petróleo pode significar para a Guiana um passaporte para a prosperidade. No final do ano passado, o governo brasileiro pagou mais de 2 bilhões de reais em royalties de petróleo a 11 estados e mais de 900 municípios. Embora essa arrecadação ajude a saúde financeira das cidades, onde o recurso é explorado, não garante o crescimento econômico delas. Compensação financeira paga pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no país. Os royalties são recolhidos até o último dia do mês seguinte ao da produção. Em média, a União fica com quase 40% das receitas, os estados com quase 34% e os municípios com quase 27%. Em 2023, o total pago foi de quase 54 bilhões de dólares, uma diminuição de 9% em relação ao ano anterior. Desse montante, os municípios brasileiros receberam pouco mais de 18 bilhões de reais. A cidade fluminense de Maricá recebeu a maior quantia, valor que mostra a importância da exploração de petróleo para a economia local. Por enquanto, apesar do grande montante arrecadado, não houve importantes reflexos na vida da população. Na maioria dos municípios beneficiados, setores como saúde, educação, habitação e transporte permanecem praticamente iguais ao período anterior ao recebimento dos royalties. A extração de petróleo no pré-sal do litoral brasileiro não parou de crescer desde que foi iniciada há mais de 15 anos. E hoje responde por quase 80% de toda a produção da Petrobras.
Em setembro de 2008, teve início a primeira exploração de petróleo em águas profundas, o chamado pré-sal, no país. Era o campo de Jubarte, na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo. Hoje, o campo continua ativo e ainda responde por boa parte da produção diária do país. Mais de 15 anos atrás, retirar petróleo naquela profundidade era considerado uma tarefa praticamente impossível. Afinal, além dos 2.000 metros de profundidade da água, somam-se outros 5.000 no subsolo terrestre, incluindo a espessa camada de sal de difícil perfuração. Hoje, o pré-sal responde por 78% da produção da Petrobras e abrange 3 grandes bacias, do Espírito Santo, de Campos, no estado do Rio de Janeiro, e de Santos, no litoral de São Paulo. O campo de Tupi da Petrobras, na Bacia de Santos, é o principal produtor do país, com mais de 1 milhão de barris por dia. Nesse campo, a Petrobras opera em sociedade com a Shell e a Petrogal, uma companhia portuguesa. Apesar de ser autossuficiente em petróleo, o Brasil precisa importar, além de óleo bruto, derivados como gasolina e diesel. Vamos ver por quê. Como a maior parte do transporte brasileiro é feita por caminhões, o país precisa de muito petróleo leve e importado. Por isso, a produção e o refino domésticos não são suficientes para atender toda essa demanda. Para suprir essa frota de milhões de veículos pesados, o combustível mais eficiente é o diesel. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil, a ANP, até março do ano passado, as importações de diesel representavam 1/4 do mercado. Já a nossa dependência na importação de gasolina e de gás liquefeito de petróleo, o GLP, é um pouco menor. Em 2022, o Brasil importou mais de 100.000 toneladas de diesel da Rússia, ao custo de 95 milhões de dólares. No ano passado, houve um salto de 6.000% na importação, chegando a mais de 6 milhões de toneladas, um negócio de 4 bilhões e meio de dólares. Com isso, a Rússia se tornou a principal fornecedora de diesel ao Brasil, representando mais da metade do total de importações, enquanto os Estados Unidos, que até então eram nossos maiores fornecedores, foram responsáveis por menos de 25%. Com o embargo europeu ao petróleo e diesel russos, por causa da guerra na Ucrânia, o Brasil passou a ser o 3º maior importador de hidrocarbonetos daquele país, atrás apenas de China e Turquia, 2 nações menos alinhadas ao Ocidente. Daqui a pouco, num mundo sem petróleo, no hemisfério norte, as pessoas ficariam congeladas e não teriam como preparar os alimentos. E ainda, um vilão nos tempos atuais. O petróleo já foi considerado uma bênção e o salvador das baleias. Depois de quase 2 séculos de uso, há quem defenda a suspensão total no consumo de gás e petróleo. Mas se isso viesse a ocorrer num curto prazo, como ficaria o mundo? Atualmente, o petróleo responde por mais de 1/3 do consumo global de energia. Isso é mais do que o dobro da energia nuclear, hidrelétrica e de fontes renováveis somadas. 40% do gás importado pelos países da Europa Ocidental são utilizados em fogões domésticos e no aquecimento de residências. Se, de repente, a produção de gás e petróleo fosse suspensa, a maioria dos europeus não teria como cozinhar seus alimentos ou aquecer suas casas, afirma Hildegan Blindai, diretora para os assuntos para o clima e meio ambiente da Noruega. Segundo Blindai, antes de pensar em suspender a produção, é preciso encontrar soluções que permitam a redução nas emissões de poluentes. Apenas um corte na produção já seria um desastre para os transportes terrestres, marítimos e para a aviação.
Hoje, o grande vilão do meio ambiente, o petróleo, era tido como uma bênção quando começou a ser explorado em 1850. Entre outros motivos, porque ajudou a salvar as baleias. Milhares de anos antes de Cristo, as baleias já eram caçadas para servir de alimento ou para uso de ossos e outras partes. Mas foi a partir do século XVI que elas passaram a ser capturadas de forma indiscriminada para a retirada do óleo. E a partir daí, durante séculos, as cidades da Europa e dos Estados Unidos eram iluminadas pelo óleo de baleia. A caça era tão violenta que diversas espécies chegaram à beira da extinção. Foi então que o petróleo começou a ser explorado, na metade do século XIX. A partir de 1850, o gás e os derivados de petróleo, como o querosene, passaram a ser usados para iluminação ou aquecimento. A descoberta do petróleo marcou o declínio da atividade de caça-baleia. Muito antes do óleo, elas forneciam carne, pele, órgãos internos e ossos. Nada se perdia. Atualmente, só 3 países ainda mantêm esse tipo de atividade: Japão, Noruega e Islândia. Eles alegam razões científicas, mas o fato é que a carne de baleia embalada é encontrada em grandes quantidades nos supermercados do Japão. Ambientalistas, representantes de governo e de outras instituições costumam defender a redução drástica do uso do petróleo em congressos, seminários e outros eventos. Chegam até mesmo a falar no fim da utilização dos combustíveis fósseis nos próximos anos. Acontece que até agora não foram encontrados substitutos para o gás e o petróleo que possam atender à demanda em escala global. Até que isso aconteça, o mundo terá que conviver com esse vilão que ameaça o planeta e afeta a saúde das pessoas. Será que teremos uma solução mágica nos próximos anos? Esperamos que sim. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!